Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui da nossa querida FABAPAR. O ano virou, mas a nossa temática, a nossa caminhada ainda não é a nossa nova temporada, ainda estamos terminando a temporada de 2021. Aguarde porque coisas novas estão para vir, novos temas, novos formatos, novos convidados, uma maneira, como você já conhece aqui da nossa FABAPAR, do nosso podcast Praxis, de nós desenrolarmos os nossos temas aqui. Mas, para o nosso conversar aqui, temos dois convidados muito especiais, temos dois convidados que ainda não apareceram ainda aqui no nosso podcast, então fica na expectativa aí, embora você já deve ter lido na descrição quem são, mas eu estou fazendo um drama aqui só para poder dizer para você, seja muito bem-vindo. Você que está ouvindo a gente pela primeira vez, ou você que já tem caminhado conosco há algum tempo, seja muito bem-vindo a mais um podcast Praxis. Mas vamos lá, deixa eu apresentar aqui, ou deixe eles se apresentarem antes de eu falar um pouquinho sobre a nossa temática. Olá, eu sou o Jean, também conhecido como Dodô. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, participando. Espero encontrá-los bem também nesse início de ano. Falando um pouquinho de mim, eu sou professor aqui na FABAPAR, também sou coordenador dos cursos livres, estou como pastor presidente na Igreja Batista Vida Nova, ali em Colombo. Sou casado com a Vivian e pai da Melissa. Bom, então um abraço a todos e estou muito feliz de estar participando com vocês aqui hoje. Que coisa boa a gente estar junto aqui nessa sessão tão bacana, o podcast. Prazer estar com todos vocês. Meu nome é Reinaldo Arruda Pereira, sou diretor acadêmico da FABAPAR, sou também pastor, sou um homem casado, bem casado, com uma mulher especial, tenho um casal de filhos, já adultos, o Gabriel e a Ana Beatriz, e tenho atuado aqui na FABAPAR, nesta área tão importante, especial, magnífica, e é um prazer estar com vocês aqui e a gente caminhar junto aí. Que bom, que legal. E para nós conversarmos hoje, a nossa temática, a nossa ideia de caminhada é falar um pouquinho sobre a necessidade ou nesse momento em que nós vivemos, qual é o papel da fé em um ambiente de desesperança. É comum, obviamente, com esse tempo de pandemia que nós vivemos, nós encontrarmos facilmente esse ambiente de desesperança. Mas também, agora no momento onde você está ouvindo o podcast e não tem como fugir, você pode ouvir o podcast daqui 5 anos, mas você pode estar ouvindo no dia do lançamento. Então é uma grande biblioteca, essa é a alegria de termos podcast. Talvez já passamos um momento de pandemia e não queremos falar somente sobre isso. Mas fato é que a humanidade, independente do contexto e do momento que ela esteja vivendo, ela passa por períodos de desesperança, onde olhamos para frente e falamos, e agora? O que faremos? E é interessante que o nosso último podcast lançado foi para falar sobre Dia do Senhor, sobre o que vai acontecer mais para frente. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês dois. O porquê é importante, o que está acontecendo na sociedade que nos leva a querer conversar um pouquinho sobre esse ambiente de desesperança e a necessidade da fé? É interessante que quando a gente fala em sociedade, é impossível a gente não colocar em cena o ser humano. E pensando em ser humano é pensar em crise. Nós somos seres da crise. E como seres da crise, nós precisamos, mais do que nunca, em qualquer situação, principalmente nos tempos de escuridão,
de angústia da alma, de sofrimento, de falta de perspectiva, nós precisamos de esperança. Mas uma esperança que seja consolo. Uma esperança que traga para nós alento, que aponte diretrizes, caminhos, horizontes. E isso, na perspectiva da fé, se dá ao lado de Deus e com Deus. Que legal. Dudu, o que você tem visto aí na sociedade que mostra a necessidade de olharmos para a fé como uma resposta à desesperança? Nesse atual contexto em que estamos passando por essa pandemia ou num contexto de desesperança, nós temos visto as pessoas cada vez mais sem um caminho ou sendo direcionadas a caminhos que, na realidade, eles não existem. E nesse momento em que as pessoas estão se propondo a caminhar em desesperança, é uma caminhada no escuro. É uma caminhada que não leva a lugar algum. E quando a pessoa se vê em meio a toda essa escuridão, a todo um caminho escuro, que parece não ter fim, é que entra a luz de Cristo, que deve brilhar nessa escuridão. Portanto, a visão bíblica da fé, ela não é um salto no escuro. A visão, ela é assegurada e ela é bem fundamentada e a fé envolve confiança. Então, quando nós estamos nesse momento de escuridão, nesse momento em que não vemos um rumo para seguir, nessa desesperança, a fé entra e nos mostra um caminho a seguir, porque a fé é a esperança na glória futura de Cristo. Jean, mas você está falando isso aí, mas eu fico pensando aqui que se estar com Deus pode até pular no escuro, porque com a esperança a gente tem a certeza que mesmo no escuro Deus se manifesta. Para Deus não há tempo, para Deus não há circunstância, para Deus não há dificuldade. Ele é Deus em toda e qualquer situação. Às vezes a gente olha para a desesperança como alguém olhando em volta e falando assim, eu não tenho mais alternativas. Mas às vezes a desesperança é causada até por colocar a fé em coisas erradas. Eu gosto muito do exemplo, eu pego onda, né? Assim, eu me esforço para tentar pegar onda, para surfar. E tem uma máxima muito interessante de salva-vidas que é o seguinte: eu já presenciei isso, então estou lá no alto mar, boiando em cima da prancha, e às vezes alguém está se afogando. E quando essa pessoa está se afogando, o salva-vidas vai até a direção dessa pessoa. E é interessante como ele pega e para a alguns metros de distância. E deixa a pessoa se debater sozinho. A primeira vez que eu vi isso, eu falei assim, esse salva-vidas tá de sacanagem, né? Ele vai esperar a pessoa se afogar para ele ir lá. E é exatamente o que ele tá fazendo. Ele espera aquela pessoa parar de achar que ela consegue se salvar. Ele espera ela ficar completamente sem esperança. Porque se ele se aproxima dessa pessoa com ela se debatendo, essa pessoa vai afundar os dois. Então ele espera, quando essa pessoa ela fica completamente sem esperança, ele se aproxima e pega. E eu vi isso uma vez, um salva-vidas, uma pessoa não parava de se debater de maneira alguma. E esse salva-vidas chegou e ele deu um totozinho bem em cima aqui do nariz para a pessoa desmaiar. A pessoa desmaiou e ele trouxe para a praia. Então aquela pessoa confiando nela mesma, ela tá indo pro mesmo buraco de alguém que tá sem desespero. Isso eu aprendi isso aí, nunca fui salva-vida, mas eu aprendi isso quando eu era criança, tomando banho rio. Quando o colega afogava, a gente esperava ele dar aquela afundada pra gente pegar no cabelo e nunca no braço. Porque se você pega no braço, ele se desenxagar, os dois vão pro fundo. Leva os dois. Então, são estratégias de sobrevivência. E isso tem a ver com a esperança. Quer dizer, em meio à desesperança de um afogamento, né, a perda da vida, a gente tem que ter a estratégia correta. Então, nesse sentido, é super legal a gente pensar nisso. Se a gente pensar, então, em solucionar um pouquinho essa questão. Vimos alguns cenários, né? Mergulhar no escuro, usando já a palavrinha mergulhar, a questão do salva-vidas, da desesperança, do esperar a pessoa não ter mais esperança em nada, nem ela mesma, para depois vir com algum tipo de proposta de salvação, de salvamento naquele afogar, né? O professor Reinaldo falou sobre, e isso tem que estar fundamentado em Deus, na primeira fala dele. Se a gente fosse solucionar, então qual é a resposta? O que é essa fé? É fé em quê? É fé aonde?
no ambiente de desesperança, a fé entra aonde? Eu penso que, para a gente fazer esse link que você está propondo, eu queria só caracterizar assim, em duas perspectivas. Uma da psicologia, né, que eu acho que é bacana a gente pensar, e a outra da antropologia. A desesperança, na visão psicológica, ela é como se fosse uma anulação do sentido de existir. E muitas coisas fazem com que as pessoas desistam de viver. E viver bem. Então essa é a perspectiva da psicologia. E isso pode gerar o quê? Sofrimento mental, pode gerar depressão. E na perspectiva da antropologia, a gente pode comentar e sinalizar aqui por que a gente pensa na esperança à luz da antropologia aqui. Porque o ser humano é o único ser que pode se desesperançar, mas também alcançar esperança. Por que disso? Porque nós somos seres que atribuímos sentido. Na perspectiva da fé, a resposta está aqui. Nós atribuímos sentido numa relação com alguém que é maior do que nós. Numa relação com alguém, que é o nosso Deus, um Deus pessoal, que participa ativamente e poderosamente da nossa vida, nos bons e maus momentos. Nos bons, para nos convidar à celebração. Nos ruins, para nos colocar no lugar superior, no lugar elevado, no lugar melhor. Então esse é o convite que Deus faz para nós. Então não basta a gente estar no mundo, é preciso viver em esperança. Legal, tem a ver então com essa questão do na desesperança, que é um ambiente sem sentido, por isso que eu não tenho esperança, eu busco, por meio da fé, o sentido. Ainda que a gente possa trabalhar e vamos desenvolver ainda nos nossos próximos minutos qual é esse sentido, em que é essa fé e tudo mais, mas então estamos caminhando nessa linha, nessa pegada. A desesperança é um ambiente sem sentido, por isso que eu estou desesperançoso. A fé me traz sentido de novo, ao ponto de me trazer esperança. Sentido e traz uma pessoa. Isso é importantíssimo. Uhum. E é uma pessoa que detém todo o poder nos céus e na terra. Legal. E é com ele que nós precisamos contar. Biblicamente, Dodô, para onde a gente consegue olhar e entender esse caminho de fé na desesperança? A fé, a desesperança é um caminho sem volta. É um caminho que sem... Cristo, ele chama os incrédulos de cegos. Uhum. Porque eles estão caminhando sem ver para onde estão indo. E com isso eles não conseguem retornar. Então Cristo fala que vendo, eles não veem. Que a fé salvadora está baseada em ver de verdade. E quando a gente consegue, e aí é o nosso papel de cristão, quando nós somos chamados para tirar os óculos, e aí quem faz tirar as amarras, as tampas dos olhos, e quem faz ver é Cristo. Quem faz ver é Deus. E quando as pessoas conseguem, no fundo do seu túnel, no fundo desse caminho de escuridão, desse caminho de desesperança, elas enxergam Cristo, elas conseguem fazer esse caminho que nós chamamos de conversão ou de reconciliação. Quando elas encontram Cristo e elas conseguem ver a luz, elas conseguem voltar e sair de um caminho de desesperança. Lá em Tessalonicenses, o apóstolo escreveu que Cristo que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ou seja, quer estejamos vivos, estejamos em união com Ele. Quer morramos, estamos com Ele. Então, ainda que nesse caminho desesperador, o fim dele seja a morte, eu estarei com Ele. E, portanto, eu tenho esperança de estar com Ele. Ainda que, no fim desse caminho de desesperança, a esperança seja a vida, eu estarei com Ele. Portanto, na vida ou na morte, a minha esperança é Cristo. Mas como reagir, por exemplo, pessoas que podem estar nos ouvindo e falando assim: mas é que ele não conhece a minha história. Que acabam tirando de algumas respostas que nós temos, o Jean, o Dodô, o Jean,
Assim, já faço tudo junto para todo mundo não ficar se confundindo. É a mesma pessoa, viu, pessoal? Estamos em 3 aqui. Eu, o professor Reinaldo, o Jean e o Dodô, que é a mesma pessoa. Sou eu, tudo sou eu. Ela pode advogar dizendo assim, é porque você não me conhece. Ou alguém, às vezes, num coração mais amargurado, e não tô dizendo no sentido pejorativo amargurado, não tô falando mal de você que está assim, ouvindo a gente. Mas num coração que tá com mais existência, ele vai dizer, lá, estão lá os 3 teologando, mas eles de fato não sabem o que eu tô passando. Não sabem o meu motivo. Ele não viveu o que eu vivi. Ele não tem, né, tá na moda essa expressão, ele não tem lugar de fala para entender o que eu estou passando. E aí, o que a gente faz? Porque alguns vão dizer, mas ficar citando esse monte de versículo para os outros não vai resolver nada. De fato, a gente não vive a experiência do outro, mas a gente compreende a experiência do outro. A gente ajuda o outro a viver de uma melhor maneira possível aquela situação que é própria dele. Mas a gente aprende em ouvir, em ver, em saber. Mas é interessante que, quando você colocou aqui, o Jean posicionou lá a respeito dos textos bíblicos, eu lembro de uma propaganda que foi veiculada nas televisões, que o brasileiro não desiste nunca. Então, toda pessoa que desiste é porque ela está desesperançada. Quem tem esperança, na verdade, não desiste nunca. Então, nós não desistimos do amor, nós não desistimos da vida, nós não desistimos da amizade, nós não desistimos do encontro com o outro, nós não desistimos daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. E por isso que Ele é a nossa esperança. Por exemplo, nós não desistimos de alcançar sucesso ou sermos bem-sucedidos em todos os aspectos e dimensões da nossa vida, né? Nós não abandonamos os nossos objetivos, mas a experiência é de cada um. A nossa história é vivida na nossa singularidade, mas a gente aprende com a história do outro. Eu acho que isso a gente pode ver na própria cultura brasileira, né? O brasileiro, eu podia até sintetizar aqui, a gente tem muita esperança no coração. Ainda mais se a gente puder dizer que todos nós tenhamos, né? E esse é o desejo nosso, a esperança que vem dos céus, a esperança que vem de Cristo, a esperança que vem de Deus. Por isso eu quero só citar um texto bíblico aqui para nós, né? E eu aprendo muito com esse texto, que é lá de Abacuque. Abacuque foi um profeta, foi um homem, foi um ser humano que experimentou as grandes dificuldades da vida. Mas ele chegou num determinado momento lá da sua experiência e disse assim, olha, mesmo que a figueira não dê fruto, que ela não floresça, eu vou continuar esperando no Senhor. Que não haja fruto na vide, eu vou continuar esperando no Senhor. Ainda que eu tenha decepção na vida, com o fruto da oliveira, eu vou continuar esperando no Senhor. E não haja mantimento no campo, o Senhor é a minha esperança. E eu vou me alegrar nele. Eu acho que hoje o sinal de esperança no coração da gente, na vida da gente, é a alegria. Porque quando a gente espera no Senhor, a gente tem certeza de que existe um propósito, de que algo vai acontecer, de que nós estamos, de alguma forma, numa jornada que ela traz algumas mudanças e transformações. E às vezes o ambiente de esperança é para causar alguma mudança e alguma transformação, né? Eu até penso, viu, que a gente, quando trabalha a esperança em meio à desesperança, eu fico pensando na atitude do caráter cristão. O caráter cristão, eu poderia até enfatizar aqui, nessa perspectiva, 2 coisas caracterizam, são marcas do nosso caráter. Para quem tem esperança verdadeira mesmo, eu fico pensando, olha, quanto mais esperança você tem, mais você se dobra diante de Deus em oração. Oração é uma marca do caráter do cristão. Mas o segundo, a oração é muito para você. Você pede a Deus pela sua vida. Mas tem uma outra dimensão que é fundamental, que é a intercessão. Quem tem esperança intercede a Deus pelo outro. Esse é um ponto legal que o professor citou, porque embora cada um tenha a sua dor, eu vivo a minha dor, o pastor Reinaldo vive a sua dor, o Tiago vive a sua dor, cada um tem a sua dor, mas como pastores e professores, nós nos relacionamos com a dor do outro. Nós lidamos com a dor do outro. E uma das formas de lidar com a dor do outro é interceder. Quando a gente entende que o outro está nesse caminho desesperançoso, a gente não, como humanos, como homens, não temos nada a fazer a não ser interceder, aconselhar, caminhar junto. Então, embora a sua dor seja diferente da minha, eu posso me relacionar com ela.
Eu posso trabalhar com ela e juntos nós encontrarmos esse caminho. Porque não tem só o aspecto daquele que está em desesperança, mas tem o aspecto daquele que está vendo o desesperançoso, né? E a ideia da alegria, só retomando aqui, só para dar um respaldo bíblico, né, teológico aqui para nós, tem um texto em Romanos 15, 13, que é bastante significativo nesse aspecto, porque ele fala que Deus é o Deus da esperança. Mas olha o que o texto diz. O Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele. Olha a fé, olha a confiança, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. É inevitável falar de esperança e alegria num mesmo texto bíblico e deixar de citar, por exemplo, Tiago capítulo 1, versos 2 a 4. Tende por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Quem lê isso fala assim, não, o autor bíblico tá de sacanagem comigo. Como assim? Eu tenho que ter motivo de grande alegria o fato, vamos traduzir para nossa conversa, o fato de estar passando por um momento de desesperança. Que nexo é isso? Eu tenho que ficar feliz porque eu tô me dando mal? Aí o texto continua, porque porque a prova da vossa fé, então você é provado e você é aprovado. Tendo sido aprovado, isso produz em você perseverança. E essa perseverança tem ação completa a fim de que você seja perfeito e íntegro. Ou seja, eu fico alegre, o Deus me dá alegria, porque eu confio nele e eu sei que tem um propósito de, após isso acabar, eu ser alguém melhor do que quem eu era antes. Por isso que tem nexo falar de alegria mesmo em um ambiente de desesperança e de confusão. E Romanos 5 também vai nessa linha da tribulação produz perseverança e a perseverança a esperança. Muitos vão dizer que são textos espelhados, né? De Paulo e Tiago. Então a gente vê... nós nos esperamos no quê? Nós nos alegramos na esperança da graça futura ou da glória futura de que Cristo voltará. E nós nos alegramos disso, nessa esperança. Agora, é possível ao homem saber o futuro? Eu acho que essa fala sua e a do Tiago também é bacana aqui, até retomando a ideia de alegria, porque a nossa sociedade contemporânea, que não importa se é pós-moderna, se é hipermoderna, se é líquida, se é gasosa. Não importa a denominação, o conceito que a gente atribua a esse momento contemporâneo, a essa sociedade contemporânea. Mas a grande confusão que há, e que às vezes as pessoas têm perdido a esperança exatamente por causa disso e entrado numa vida de desesperança, é porque a sociedade ela confundiu equivocadamente o conceito de alegria com felicidade, alegria com prazer. O prazer sempre vai precisar de um objeto materializado, a alegria não. Então, em meio à maior dificuldade da vida, em meio ao sofrimento, ao desconforto, a uma doença, você pode se manter alegre porque você tem esperança. Porque a alegria não depende de alguma coisa. Agora, o prazer, a felicidade sempre tem a necessidade, ela sempre traz a necessidade da gente ter um objeto qualquer. E a sociedade, o que ela está vendendo para a gente? Muito mais prazer do que alegria. São os falsos deuses, né? Não é? Então, isso é muito importante. Então, quem está nos ouvindo aqui precisa entender, olha, eu posso ser alegre sem ter nada. Mas é praticamente na nossa sociedade contemporânea impossível ser feliz se eu não tiver nada. Então, a gente precisa entender isso bem à luz da palavra de Deus, porque é o temor do Senhor que nos acrescenta não só sabedoria, mas também essa alegria, porque a alegria tem uma relação estreita com a esperança. Eu amo muito esse conceito. Não são as circunstâncias que determinam os meus sentimentos. Então, não é o fato de eu ter ou não ter dinheiro, de eu ter ou não ter paz, de eu estar ou não estar de luto, de eu ter ou não ter emprego. Não são as circunstâncias. Se eu tô ou não tô com o meu pé machucado, se eu tô ou não tô com dor nas costas. Não são as circunstâncias que determinam se eu sou alegre ou não. É a essência. É aonde está firmada a minha fé. As circunstâncias podem determinar a relação do prazer. Óbvio, não é prazeroso estar machucado. Não é prazeroso estar enlutado. Não é prazeroso estar desesperançoso. Mas isso não me rouba a alegria, porque a alegria não tem nada a ver com circunstâncias. O texto lá do salmista, né, ele diz o seguinte, olha, o choro pode durar uma noite toda, mas o que acontece pela manhã?
A alegria. Porque a alegria é um presente de Deus para nós, nas boas situações, mas também nas piores situações da vida. Então nós precisamos, o aprendizado é esse. Com a esperança a gente pode se alegrar, com alegria a gente pode esperar num Deus. Esperar aqui, não do verbo esperar, mas do verbo esperançar. E existe diferença sobre a esperança, né, do verbo esperar e a esperança do verbo esperançar. Incrível. Mateus 6 também traz uma característica dessa desesperança como algo que... será que Deus está cuidando de mim? Né? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Porque o Mateus ali ele coloca exatamente uma resposta nesse sentido de que, olha, se Deus ele dá a casa para o passarinho, se Deus ele dá o orvalho para planta, né? Se ele veste as plantas com as melhores roupas, né? Quem é você para se preocupar com o que comer e o que beber? Acaso você não é mais importante do que o passarinho e a flor do jardim? Daí vem o texto que a gente usa errado, né? Buscar, pois, em primeiro o reino de Deus e todas estas, as necessidades estarão acrescentados. Jean, você tem tido experiências lá no ministério com a igreja local de pessoas que não têm se sentido cuidadas por Deus e por isso vivem momentos de desesperança? É uma pergunta muito difícil, né? Não tem se sentido cuidadas por Deus. Eu acho que nessa pandemia, quando a gente se viu isolado e teve que se confrontar com o próprio eu, e você teve que olhar para dentro de si, e você se entendeu um pouco mais, se a sua resposta, quando você olhou para dentro de si, e se você não enxergou um pouquinho de Cristo na sua vida, tem alguma coisa errada. Se você for cristão, tem alguma coisa errada. Agora, se você, quando nessa pandemia, nesse isolamento, olhou para dentro de si, fez essa reflexão e encontrou Cristo dentro de você, aí eu acredito que não existe essa desesperança, mas existe talvez uma insegurança que nos é colocada simplesmente porque somos mortais e pecadores. E como pecadores, às vezes somos levados a confiar em nós mesmos, nos fiarmos em nós mesmos, do que confiar em Cristo. Às vezes, o texto de Mateus 6... Cristo vai discorrendo, né? As preocupações com o dinheiro, preocupações com a vida, né? Depois ele termina, basta cada dia o seu próprio mal. E também tem outro texto em Tiago, no capítulo 4, no verso 15, que eu devia perguntar, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então se Deus quiser, daqui 1 mês eu estarei ouvindo esse podcast. Se Deus quiser, eu vou ultrapassar a virada do ano. E logo no início da pandemia, minha filha tinha 3 meses, ela foi diagnosticada com síndrome de West, que é uma síndrome epilética que não tem cura. Eu não vou falar muito que eu vou chorar aqui, mas minha filha foi curada. Então, se Deus quiser, Ele curará a minha filha. Como Deus quis, Ele curou a minha filha. E tudo o que a gente teve naquele momento de diagnóstico da minha filha foi confiar em Deus. Porque não tinha outra coisa mais a fazer, a não ser olhar para nós, ver tudo que temos dentro de nós, e o que resta de mim era Cristo. Ô Jean, você falando isso aí, eu tô lembrando aqui que eu vou chamar de sabedoria bíblica aqui, né? É a gente conseguir enfrentar as mais duras experiências da vida, né? O desconforto, qualquer tipo de sofrimento, e a gente observar tudo que nos acontece, né? Os piores acontecimentos da vida, não apenas na perspectiva humana,
Porque quando nós olhamos aquilo que nos acontece só na perspectiva humana, nós ficamos frustrados. Nós perdemos a direção, nós não sabemos o que fazer. E principalmente quando isso acontece, a gente se coloca numa posição de indiferença, de desânimo, de conformismo e até de desesperança. Mas não é isso que Deus quer. O que o Jean está testemunhando aqui é aquilo que ele experimentou. Eu fico pensando muito naquela palavra de Cristo, né? Que Ele estaria conosco todos os dias. E é essa experiência que conta quando uma dificuldade insolúvel na nossa cabeça aparece. Mas Deus vai lá, intervém e faz um milagre. O Deus do milagre é o Deus da esperança. Eu amo essa realidade de olhar para o Antigo e para o Novo Testamento e perceber verdades sobre Deus que nos trazem a segurança de que iremos viver essa verdade até hoje, né? Porque quando o professor Reinaldo fala sobre Jesus dizendo: "E eis que estarei com vocês até a consumação para sempre", né? Até a consumação dos séculos. Em Ageu, o povo volta do exílio e eles estão lá construindo as próprias casas, cuidando de si e deixando a casa de Deus de lado, né? E é interessante que Deus dá a bronca, né? Por meio do profeta: olha, reconstruam minha casa, reconstruam o templo, reconstruam o templo. E o texto repete várias vezes: e o Deus dos exércitos estará com vocês. Ou seja, eu não estou pedindo para você reconstruir a casa e eu estou aqui esperando você terminar de reconstruir minha casa. É Deus dizendo: vai construir a minha casa e eu vou lá com vocês construir junto. Até porque ele tinha dado todo o cedro do Líbano, tudo eles trouxeram da Babilônia, de presente, do exílio, né? Aí a gente vem e chega em Jesus. Jesus está indo embora, olha, vão, façam discípulos. Mas assim, não vai lá fazer o discípulo e eu vou ficar esperando aqui vocês trazerem a rede cheia de peixe, não. Vocês vão, faz discípulos, e eu vou estar com vocês para sempre. O Espírito Santo. E hoje, quando a gente olha para um ambiente de desesperança, não é assim... Foi mal, pessoal, não tá vendo a gente, né? Dei uma estralada no dedo como se vocês estivessem vendo eu aqui. Mas agora eu dei 2 estraladas no dedo aqui, como... Não é Deus dizendo: ô, acorda aí, se vira, bora, levanta aí da cama. E ele fica lá, esperando. Não, ele fala: olha, existe esperança comigo, vamos, que eu vou estar junto com você. Eu acho que é interessante a gente refletir muito sobre isso, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, quando se fala de uma nova cepa aí da Covid, né? Do vírus, da pandemia. E eu fico imaginando que, em meio a isso, nós não perdemos a esperança. Agora, o que a gente precisa entender é que nós temos a esperança, apesar de não merecermos. Então, quando a gente está falando de esperança aqui em meio ao caos, em meio ao sofrimento, em meio à depressão, a tentativa de suicídio, né? Pode até acontecer quando tem muita desesperança. E é interessante que tem um psicólogo, né, norte-americano da linha cognitivo-comportamental, que ele faz um alinhamento super bacana. Ele pega o D de desesperança e cria 3 outros Ds, né, que são o desespero, o desamparo e a depressão. Ele faz uma linha sequencial que, quando a pessoa está tomada de desesperança, ela pode pegar esse processo e experimentar isso na sua própria vida. E nada pior do que a gente estar sentindo-se desamparado, como se nada houvesse mais, desesperado. Então, eu fico pensando que nós não merecemos, de fato, a esperança. Mas Deus é compassivo, Deus é misericordioso conosco e coloca no nosso coração, quando nós experimentamos Cristo, uma esperança que é eterna. Por isso Paulo diz lá, né, em Coríntios 13, agora pois permanecem, olha as 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e o amor. Isso faz a gente viver a vida com muita alegria. A maior delas é o amor. Exato. Quem está ouvindo a gente talvez esteja extremamente empolgado a deixar esse ambiente de desesperança. Entendeu? Olha, beleza. A fé é a resposta para a desesperança. Mas talvez falta aquele incentivo de o que fazer, né? E às vezes o que fazer vem muito carregado de palavras, às vezes, como é que é o nome disso? Não concretas. E não é desmerecer, mas deixa eu tentar mostrar. É tipo, reaja,
O que é reaja? Né? Que dicas... E aí, nós não estamos falando aqui de autoajuda. Exato. E nem de coaching, né? Isso. Nós estamos falando de experiência com Deus. Exato. Acho que é isso que é o diferencial. Boa, obrigado, professor Reinaldo. Você me deu um ótimo exemplo. Aí a gente pode estar ouvindo o conteúdo e falar assim... então eu tenho que ter mais experiências com Deus. O que é ter experiências com Deus? Como eu faço? Então, às vezes, quem está ouvindo a gente está desesperado, querendo falar assim, o que eu faço agora? Aonde eu vou? A quem eu recorro? O que eu leio? Para quem eu pergunto? Que atitudes eu posso ter diante desse momento de desesperança? E talvez, vou esticar aqui o nosso papo um pouquinho. E talvez não só dicas para quem está em um ambiente de desesperança, mas dicas para quem está vendo alguém desesperançoso. O que a gente pode falar para o pessoal que está ouvindo a gente fazer? Ô, Tiago, mesmo com esperança, ou mesmo no buraco aberto para a desesperança, eu continuo afirmando, nós não merecemos a esperança que temos. Uhum. A esperança que nós podemos experimentar, a nossa esperança, podemos dizer assim, é porque Deus é fiel. A esperança existe por causa da fidelidade de Deus, da solidez do caráter dele, da estabilidade que a pessoa divina possui. Deus não muda nesse sentido. Ele é Deus. Portanto, ele é o Deus da esperança. Aconteça o que acontecer no mundo, ele vai continuar sendo Deus. E o Deus que nós podemos colocar a nossa fé e a nossa esperança nele. Desde as maiores dificuldades que nós enfrentemos. Deus está conosco nesse sentido. E ele nos anima a prosseguir, a olhar para frente, a esperar o novo, a esperar o renovo. Porque nós somos pessoas que confiamos nele e ele é o Deus da nossa esperança. O texto de Tessalonicenses que eu citei, quando eu digo que quer durmamos, quer vivamos em união com ele, acordado ou dormindo, seja vivo ou morto, eu estarei com Deus, vem talvez a pergunta, como pode ser? Porque se eu sou pecador, se nunca vivi um dia da minha vida, nem sequer um dia sem ficar aquém dos padrões de santidade de Deus. Por quê? Quer eu morra, quer eu viva, eu estarei com Deus. É por causa de Cristo. É por causa de Jesus somente. Porque por causa da sua morte, não haverá ira contra mim. Haverá esperança. Porque Cristo morreu naquela cruz, nós hoje podemos ter esperança. Não por mim, não pelo pastor Reinaldo, pelo pastor Tiago, mas por Cristo nós podemos ter esperança. E é por causa dele que nós estamos aqui. E vem muito, e é Cristo que é a nossa rocha. É através dele que nós construímos nossas casas, nós edificamos nossos lares, ou nós construímos as nossas fortalezas, firmadas em Cristo. Se eu tiro Cristo da minha equação, se Cristo não é a minha rocha, aonde eu estou alicerçando as minhas bases? Aonde estou construindo morada? Se não for na rocha de Cristo. É interessante, viu, Jean, que o teólogo, né, antigo, chamado Agostinho de Hipona, né, bispo Agostinho, ele tem uma expressão assim que nos faz assim um convite bastante legal para a gente pensar, saindo de uma pandemia, iniciando um novo ano, tendo perspectivas super abertas para nós. Agostinho, ele faz uma afirmação super bacana e ele diz que a esperança tem duas filhas. E ele chega a dizer assim, são duas filhas maravilhosas, lindas. Talvez alguém saiba, mas que filho é esse? Na verdade, teve um filho, tô falando de filho, né? Adeodato, né? Dado por Deus. Mas não é o caso aqui da esperança. Ele fala que a esperança tem duas filhas. Uma delas é a indignação, a outra a coragem. O que Agostinho então diz? Que a indignação nos ensina a não aceitar as coisas como dadas. Não aceitarmos as coisas como elas são. Então você está com dificuldade, não aceita aquilo não. Mas só você vai ficar na indignação? Aí o Agostinho fala, não, tem que ter outra filha, que é a coragem. Coragem para quê? Né? Eu acho que é isso que é bacana que o Agostinho diz. Coragem para mudar a circunstância. Coragem para mudar você mesmo. Agora, nós temos que lembrar que nós não temos poder nenhum para mudar o que nós somos. Nós temos poder para entregar a nossa vida a Cristo e pedir que Ele mude não só a nossa vida, mas o nosso coração, a nossa mentalidade, a nossa história.
a partir de um encontro pessoal com Ele. O legal do senhor ter citado Agostinho é que nessa época a esperança ou expectativa de vida deles era 30, 40 anos, 50 anos, 50 anos já era bem velhinho, né? Então eles não tinham expectativa de viver muito e quando a gente lê os teólogos dessa época, ou até um pouquinho mais para frente, até o século XVI, XVII, a gente vê uma sede por fazer as coisas o mais rápido possível, porque eles acreditavam que não tinha tempo. E aí, reafirmando aqui, né, na concepção cristã, né, a fé e a esperança, essa vivência com Deus, não nos conduz, em hipótese alguma, a uma passividade. Né? Então, aquela ideia, eu acho que isso foi um equívoco muito grande, e se alguém aprendeu isso, a gente está querendo ensinar algo diferente aqui, né? A proposta da mensagem cristã, a proposta do evangelho, não é nos ensinar a arte de bem morrer, pelo contrário, é ensinar a arte de bem viver. E viver com Deus, viver com esperança, viver com alegria, viver com paz no coração. E é isso tudo que Deus promete pra gente, Ele cumpre. Isso. E aí o Agostinho, saber que ele ia morrer com 30, 40 ou 50 anos, não impedia de trabalhar, de desacreditar. Pelo contrário, ele produziu teologia que a gente usa até os dias de hoje. Então, não importa se a gente vai ficar velho, o importante é o que a gente está fazendo na história, na oportunidade que a gente tem. Então, hoje, se é 30, 20, 40, 50, vamos dar sentido, vamos deixar legado. Vamos viver em esperança, né? Então, olha, toda desesperança possivelmente está associada a uma passividade, a uma falta de sonho, a uma falta de projeto. E o nosso maior projeto é aquele que morreu no nosso lugar na cruz do Calvário, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Acho que uma dica legal para quem está ouvindo a gente, e prometo do fundo do coração para quem está ouvindo a gente, que a gente não está gravando esse podcast por causa disso, mas é que me veio a memória agora. Mas a Fabapar está lançando um livro, né? Como é o nome desse? E pediu para si a morte. E pediu para si a morte, né? Dos nossos professores Vilibaldo e professor Renato. E vai falar sobre autores bíblicos que estavam vivendo a desesperança, né? É óbvio que o enfoque ele tem muito a questão do suicídio, mas eles vão citar autores bíblicos que estavam vivendo um momento de desesperança e o que eles fizeram. Interessante porque a gente já gravou um episódio sobre esse livro, então volta lá, caça esse livro, mas é legal entender que ali terão exemplos de autores que no momento de desesperança reagiram bem, mas autores que em um momento de desesperança reagiram mal. E a gente não pode pensar que pedir a morte é sinal de desesperança. Na concepção cristã da fé, não. Paulo diz isso. Morrer para mim é ganho. Isso. Olha, então, até a morte para quem tem Cristo é razão da esperança, né? Aí, já vai ter que fazer uma segunda edição do livro para corrigir o título. Olhar é um negócio complicado, interessante, né? Que se a gente pega os escritos de Paulo, tem uma diferença muito grande da sua primeira prisão para a segunda prisão. Quando na primeira prisão a gente ainda enxerga Paulo esperançoso e orando a Deus para que o livre, ainda em vida. Na segunda prisão, ele termina: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse é o diferencial desse Deus que a gente está falando dele aqui. Né? Eu disse que ele não muda, né? E nem mesmo a morte foi capaz de mudar quem Deus era. Então Deus é o Deus da morte, é o Deus da vida, é o Deus da vida e o Deus da morte. É esse Deus que nós precisamos. Então, quando a gente pensa numa vida que está desanimada, e a gente pode pensar até lá no latim, né? A falta de ânimos, que é a falta de alma, é isso que a desesperança traz pra gente. Quando a gente está muito desesperançado, é como se nós perdêssemos a força, é como se a alma... Isso não existe, né? Mas eu vou tentar exemplificar, que é como se a alma diminuísse a sua potencialidade em nós. E quando a gente encontra Cristo, o nosso ânimos, a nossa alma, a ânima do latim, né? A alma, a potência, a força, ela se desabrocha em nós. E é isso que a gente precisa contar sempre. Acho que uma coisa também legal de pensar em o que fazer, não é o meu lugar de fala, então vou falar com bastante cuidado, né? Mas... obviamente, nós demonstramos aqui uma realidade bíblica de resposta à desesperança. Mas, às vezes, quando a esperança começa a ficar relacionada com a palavra que o professor Reinaldo usou agora, que é desânimo, talvez seja também o caso de você que está ouvindo a gente procurar algum auxílio médico, né? Porque existem questões, às vezes, hormonais que estão te causando desânimo
e esse desânimo também trazendo alguma questão de desesperança. E procurar um profissional para nos auxiliar não é ausência de fé. Boa. Eu acho que isso é importante a gente ensinar, porque tem muita gente que, vou usar a expressão entre aspas aqui, que ingenuamente afirma que se tem fé não precisa de médico, não precisa de medicação. É o contrário. Precisa, porque tudo isso é providência divina para a nossa vida. E às vezes também aquela máxima de que o profissional que se procura, né? E aí alguns cristãos têm algum tipo de preconceito e não é a nossa fala aqui. Inclusive, olha como é bom já ter uma biblioteca de podcast, né? A gente já falou bastante sobre psicologia e Bíblia e tudo mais, mas às vezes a gente vem com aquela ideia de que procurar um profissional é só procurar um psicólogo. Mas às vezes não, às vezes é procurar alguém que vai ver... Às vezes o cansaço é por causa de um problema de coração. Eu sou psicólogo. Olha aí. Né? Eu sou psicólogo. Por que eu fiz psicologia? Para eu ajudar pessoas. Mas, em primeiro lugar, para eu me ajudar. Então, a minha trajetória acadêmica, né? Eu fiz pedagogia, fiz filosofia, fiz psicologia, mestrado, doutorado. Por quê? Eu quero ser um ser humano diferente. Eu quero ser uma pessoa melhor. Então, tudo que Deus providenciou para mim, eu preciso pegar isso, aproveitar isso, vivenciar isso, para que eu me torne uma pessoa melhor. Eu não sei se eu tenho conseguido, não, mas não me falta esperança de eu conseguir, não. Quando eu falo que minha filha foi curada, não significa que a gente não tratou ela com a medicina. Ela foi tratada. Ela fez tratamento, né? Mas chegou um ponto, a neuropediatra olhou pra gente e falou: eu como sou médica, sou pesquisadora, eu não tenho problema de admitir que o que aconteceu na vida dela foi milagre. Então, mesmo, óbvio, Deus interviu em todo momento com o tratamento, proporcionando o melhor tratamento, mas foi tudo Deus. Isso tem a ver com a fidelidade de Deus. Ele providencia o que se faz necessário para a gente enfrentar as agruras da vida aqui, seja na doença ou não. Então, Deus é um Deus que providencia. E tem uma expressão de um pensador, o Paik, A.W. Paik, ele diz assim, olha, coisa bacana para a gente pensar. Muito acima de toda compreensão finita está a imutável fidelidade de Deus. Isso faz toda a diferença para uma pessoa que tem fé, para uma pessoa que se relaciona com Deus, para uma pessoa que tem esperança. Porque sabe que Deus não falha. O ser humano foi feito com, né, tô brincando aqui, óbvio, com a palavra, mas com um gene que é uma desesperadora vontade de se relacionar com o divino, com o propósito, com a fé, com o que pode mudar a realidade dela. Gente, eu me dou por muito satisfeito do nosso papo. Quero agradecer muito a Jean, você, professor Reinaldo também. Muito obrigado para você que está ouvindo a gente. Eu queria deixar aí um último momento para vocês vender livro, passar agenda de show. Agora é o momento. Dar aquele tchau. O ano que vem, se Deus permitir e tudo correr bem, eu vou lançar 2 livros, né? Que legal. Então aí a gente depois compartilha aí. Mas é uma expectativa legal, né? E a minha palavra final aqui é que nós, independentemente do momento que nós estamos vivendo, isso é projeto de vida, né? É pacto nosso com Deus, com a nossa própria existência. Nós não podemos confiar em nós mesmos e muito menos nos nossos pensamentos. Nós precisamos de alguém maior. Nós precisamos de alguém que nos ama. A nossa confiança, tanto quanto a nossa esperança, tem de estar em Deus. Amém. Bom, se você ouviu a nossa conversa e talvez você não se sinta preparado para aconselhar, para buscar ajuda, entra no site da Favapar, dê uma olhadinha nos cursos que nós temos, no bacharel em teologia, nos cursos rápidos, nas nossas pós-graduações. Nós temos certeza que nós podemos ajudar você. Ou, se você, por algum motivo, se vê em meio à desesperança, entre em contato na Favapar, nós temos nosso capelão aqui também. Se quiser falar comigo, com o professor Reinaldo, nós também estamos à disposição
para qualquer um desses objetivos. Muito obrigado, Tiago, professor E Reinaldo. é legal, né, Jean, a gente dizer aqui que em esperança nós estamos aqui para servir os nossos irmãos, servirmos as pessoas. Estamos juntos em esperança. É, isso aí. Certamente vai ter alguém aqui na Fabapar disposto para caminhar contigo, se for o seu desejo. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo Praxis, nosso podcast aqui da Fabapar. Até mais.